Cara, primeiro queria saber contigo sobre a sua relação, né, com a fotografia, cara. Quando que começou isso? Como é que você se encantou, começou esse encantamento, né, com a fotografia e como é que foi essa sua trajetória, assim, né? Esse meu encantamento começa já há muito tempo, né? Eu hoje tenho 52 anos e esse encantamento começou lá pelos 18, 19 anos, né? Sou oriundo de uma família que não tinha tantos recursos, da zona norte do Rio de Janeiro, e era uma família também que poucas pessoas, eu tinha um único tio que tinha uma câmera Yashica, que depois ele me deu de presente, e ela está aqui comigo hoje, né? Virou uma relíquia. Essa foi a única câmera que registrou algumas coisas da minha infância e juventude. Então, assim, eu não tinha nada assim, um pai, um avô e tal, uma pessoa que fosse um aficionado por fotografia que pudesse me trazer, né, essa paixão. Mas aquela coisa sempre teve ali muito dentro de mim, né? Eu lembro também a minha avó era uma pessoa que dentro da ignorância dela com relação à fotografia, ela era uma pessoa que amava a fotografia. Ela vivia indo para os parques públicos, né, e me levava junto para fazer aquelas fotos dos lambi-lambis e tal, e não tinha uma vez que você pegasse uma bolsa dela que não tinha um álbum de retrato dentro. Então, esses dias, parando para pensar, né, tipo assim, puxa, da onde veio essa paixão pela fotografia? Me veio isso, né? Eu falei, pô, ali tinha um DNA de uma pessoa que mal sabia o que era uma câmera fotográfica, mas tinha uma grande paixão pelas fotos, né? As caixas de foto que tinha dentro dos armários dela, que eu pegava e ficava vendo, isso era uma coisa muito interessante. Né? Mas, como eu falei, eu não tinha nenhuma coisa. Mas a fotografia sempre teve ali, eu tinha aquela paixão, como não tinha muita grana. Aí, quando eu tinha 18, 19 anos, minha mãe me deu um presente de aniversário. Ela me deu uma Kodak, daquelas Kodaks que vendiam, né, na analógica, né, que vendiam nos grandes magazines, que quando você passava no caixa ela ficava pendurada, né, tipo aquela xereta, né, toda de plástico e tal. E ela me deu uma daquela ali. E quando ela me deu aquilo virou uma paixão maior ainda, né? Então não tinha uma festa que eu não fosse, que eu não carregasse a minha câmerazinha ao lado para fazer a foto, né, dos familiares e tal. E aquilo ali começou a andar comigo. Minha vida profissional tomou outros rumos, né? Estudei, me formei em ciências contábeis, pouco trabalhei nessa área, né? A minha vida corporativa, que foram quase 30 anos dentro de empresa, foi dentro de área de tecnologia da informação. Eu trabalhei muito tempo como consultor de TI, né? Porém, eu me formei em ciências contábeis e futuramente, né, bem mais à frente, eu fiz uma pós-graduação em tecnologia da informação, né? Mas a fotografia sempre esteve ali, meio que caminhando junto nos momentos em que era aquele hobby que me fazia bem e me desligava um pouco dessa tensão da vida corporativa, que era uma coisa que me massacrava muito, essa coisa de ficar preso dentro do escritório e tal. Não era uma coisa, mas eu acabei, sabe aquela coisa que você entra e vai caminhando, a vida te leva, né? Você tem responsabilidades e vai levando, sem ter muita opção, tipo assim, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. Então, eu fui indo, mas a fotografia estava ali. Então, eu tirava férias nessa época da fotografia analógica, né? Fui migrando também, com o tempo peguei lá, consegui comprar uma Yashica analógica, 3x, aquilo para mim foi uma coisa fantástica na época e tal, né? Pô, até a minha primeira digital, que foi essa Canonzinha aqui que eu comprei, que já foi uma coisa que para mim, poxa, que eu ia viajar e tirava, sei lá, 800 mil fotos e mandava revelar. Então era uma coisa assim absurda. Quando veio a primeira digital, né, que eu comprei, para mim aquilo ali, por mais que aguentasse ali um pentezinho, sei lá, era mega, né, 128 megas e tal, para mim aquilo ali já era uma coisa maravilhosa. Eu poder não ficar me preocupando com 36 poses, com 24 poses, né? Então, já foi uma coisa assim que me deu um grande salto. Então, assim, eu continuei com isso, né? A fotografia lindo, tirando férias e tal, e mantive. Quando chegou aproximadamente em 2000
Em 2010, eu adquiri a minha primeira câmera reflex, a DSLR, uma Nikon D3100. Então, com essa Nikon D3100, era uma coisa mais avançada, eu sempre fui autodidata, fiz alguns cursos muito pontuais, mas na maioria das vezes eu estudei a fotografia mesmo por conta própria. Comecei a estudar ela e levava ela também quando ia viajar, legal, acabava a viagem e guardava. Tinha outro ano, novamente ia lá, tirava, guardava. Até quando chegou mais ou menos 2013, 2014, eu trabalhei, meus últimos 15 anos, eu trabalhei como consultor de TI dentro da Petrobras. E começou uma fase meio turbulenta. Era uma empresa que eu gostava de trabalhar, eu trabalhava como professor lá dentro, né? Eu dava aula de tecnologia de uma ferramenta ligada à área de comunicação da empresa, da intranet e a extranet da empresa. Era uma coisa que eu curtia, eu trabalhava numa boa equipe, com bons amigos e tudo bem. Mas a empresa começou a cair, né? Começou as questões aí surgirem, né? Que hoje a gente vê com muita clarividência, né? Quais eram as reais intenções de detonar a maior empresa nacional que a gente tem. E começou ali, e eu também já estava um pouco meio de saco cheio da área corporativa, né? Daquelas reuniões de projetos sem fim, né? As pessoas ali passando 2, 3 horas sem chegar a conclusão nenhuma. Aquilo tudo estava me enchendo muito o saco. Então, eu até brinco que um dia eu cheguei, abri meu armário, olhei para minha câmera, olhei para ela, falei assim, putz, eu amo fotografar. Porra, eu vou te usar mais, né? Ela olhou para mim e falou, cara, vai lá e me usa, cara. Eu tô aqui para você me usar. E foi aí que a gente mais ou menos fez um pacto, tá? Nesse momento em que eu estava um pouco em crise existencial com relação ao trabalho, eu também usava o meu trajeto. Eu moro em Niterói, uma cidade ao lado do Rio de Janeiro, atravessava a Baía de Guanabara com as barcas para trabalhar, que eu trabalhava ali próximo à Praça 15. Então, assim, quando eu fazia esse trajeto, eu ia fotografando, de celular na época e tal, começando o Instagram, começando o Facebook, e comecei a fazer umas fotos e veiculava, né? Veiculava nas redes, sem muita pretensão, sem nada, e as pessoas começavam a olhar e falar, pô, legal, cara, pô, onde é isso? Eu falei, pô, Praça 15, eu passo aqui todo dia, não vejo, pô, você tem um olhar diferenciado e tal, não sei o quê, e aquilo começou a me dar um pouquinho de gás. E aí eu disse assim, bicho, eu vou começar a investir um pouco mais nisso. Então, a partir de 2013, 2014, eu comecei a abraçar. Eu já fotografava há muitos anos, eu já tinha conhecimento da fotografia há muitos anos, dos conceitos de fotografia também. Porém, não era aquela coisa mais distante, né? Eu estava ali só para aquele períodozinho de férias e tal, fazia o que tinha, um aniversário, uma coisa e outra, e guardava. E aí eu comecei realmente a estudar a fotografia como um todo, as várias vertentes da fotografia, comecei a me envolver mais no meio fotográfico, com fotógrafos, né? Comecei a pensar em participar de concursos de fotografia, também de uma forma mais concreta, que eu não participava, era aquela brincadeirinha de Facebook, que as pessoas têm os grupinhos de fotografia, colocam, ganham um selinho e tal. Então, estava muito ali, né? Segurando um pouco, mas já com um olhar lá na frente. Foi quando eu parei e falei, eu tenho que fazer um projeto, cara. Eu tenho que fazer um projeto, porque não tem como. Uma das coisas que eu queria, né? Eu sempre vi que eu não era um fotógrafo de evento, um fotógrafo de casamento, onde a maioria das pessoas crescem o olho e querem, às vezes, tipo assim, eu vou ser fotógrafo porque o fotógrafo de casamento ganha muita grana, uma baita de uma ilusão, né? O caminho é bem tortuoso e são muito poucos os que conseguem ganhar dinheiro nessa área que é, vamos dizer assim, a mais rentável dentro da fotografia. Vamos dizer, não digo mais rentável, mas eu digo que tem um retorno mais rápido. Então, muita gente se ilude, né, para fazer isso. E eu vi que eu não era, isso nunca foi. É a área da fotografia que eu menos curto, né? E eu falei assim, eu gosto muito de ensinar, sempre gostei muito de ensinar e sempre fui professor, né, dentro da própria Petrobras de tecnologia e de fotografia nos projetos de voluntariado que eu participava lá desde 2006. Então, assim, eu falei, eu quero ser professor, mas para ser professor e oferecer um curso meu, oferecer algum serviço meu, eu tenho que dizer, pô, quem é o Wander? O Wander eu sou o Wander, eu tenho as fotografias bonitinhas aqui, eu ganhei um selinho no caçador de imagem no Facebook. Poxa, você quer fazer um curso comigo? Claro que ninguém vem. Ninguém vai vir.
A pessoa, quando vem fazer um curso com você, ela vem porque ela nota que você tem algum diferencial para trazer para ela. Ou seja, também uma questão, às vezes, da pessoa olhar e verificar, tipo assim, poxa, legal, o Wander é um cara bem premiado, né? Ganhou vários prêmios. Poxa, legal, eu tenho, assim, gosto muito do trabalho dele. Então, essa, entre aspas, idolatria, isso faz com que as pessoas também queiram vir para te conhecer um pouco mais e aí sim, compre o teu serviço. Uma coisa é seu serviço ser bom, né? E a outra coisa é você ter, né, os requisitos para mostrar. É como eu falo, na época lá do corporativo, eu tinha que ter meu mestrado, meu doutorado, minhas certificações para mostrar para as pessoas. Além do meu trabalho, que era muito bom. Na fotografia eu já tinha que chegar e tal. Então, o que foi isso? Foram os concursos. E os concursos foram que me deram um impulsionamento a partir de 2015, quando eu fui premiado 2 vezes no famoso Brasília Photoshow, que estava no seu primeiro ano, e eu consegui, mandando 3 fotos, eu fui premiado com 2, uma delas em 10º lugar. A partir daí, eu estanquei e tenho um lema, que eu sempre falo, o não eu já tenho, né? Então, eu não tenho medo de tomar não e aposto em tudo que me vem na cabeça. Porque eu vejo que tem um caminho para mim, eu vou lá e aposto. E com isso eu comecei a ter os retornos. E com esses retornos, o reconhecimento. E com o reconhecimento, você começa a ter pessoas que realmente acreditam no seu trabalho. Hoje é um núcleo muito pequeno. Eu estava até conversando antes com o Bruno sobre isso, né, na semana passada, e falei o poder das mídias sociais, o que a mídia social pode fazer. Hoje eu ainda me encontro muito restrito de pessoas que conhecem, porque eu acabei me baseando muito no meu trabalho no Facebook. E aonde a coisa acontece é no Instagram. Então, aí foi uma coisa que eu estou tendo que me reinventar também nesse momento, tá? Porque para mostrar que ali no Facebook você tem muita gente que gosta, mas não é o público para vir e, às vezes, consumir um serviço ou um produto seu.